pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de eventos aqui no Senac Rio Summit. Bem-vindos ao espaço Elas na Tecnologia. Aqui é um espaço dedicado às mulheres, mas ele é voltado para todos os públicos, onde vocês vão ter acesso a conhecimento, vocês vão ter acesso a pessoas incríveis, inspiradoras. Nós temos uma pessoa incrível hoje aqui para vocês também, tá? Nós vamos discutir aqui muita inovação, muita tecnologia. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma pessoa muito especial, graduada em Engenharia de Produção pela GBA, que é a Global Business Administration, em Liderança e Gestão de Pessoas. Ela tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia de informação e operações, tendo liderado áreas como TI, supply chain, qualidade, engenharia, produção e atendimento ao cliente. Desde 2021, ela está à frente da área de tecnologia do ECAD, liderando também as iniciativas de transformação digital e a inovação da instituição. Então, com vocês, Valéria Pessoa. Por favor, Valéria, vamos recebê-la com carinho. Bom dia, bom dia. Hoje é um dia especialíssimo para a Valéria, que está aqui honrando a nossa presença. Por quê? Porque hoje é aniversário dela. Palmas para ela. Tá com Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí. Ela merece ou não merece? Merece sim. Presente de aniversário. É total. E ela vai trazer para o aniversário dela, mas o presente é de vocês. Vocês vão receber aqui muita informação, muito conhecimento, e ela vai falar com a gente aqui sobre IA. A inteligência artificial nos direitos autorais, unindo tecnologia e música, que eu sei que vocês gostam. Com você, Valéria. Obrigada. Então, gente, bom dia. Se eu fizer uma aposta aqui, à exceção da Milene, que trabalha comigo, ninguém faz ideia como que a gente identifica as músicas que tocam em todos os lugares. Alô? Agora está melhor. Então, a gente não tem ideia, né, do volume de tecnologia que tem por trás da música, por trás da identificação da música. Então, a ideia hoje é compartilhar com vocês um pouquinho do que é esse caminho para a gente garantir a remuneração das pessoas que fazem música, né? Todo mundo gosta de música, todo mundo se identifica com música. Então, quem cria música, uma das formas de viver é o direito autoral dessa música. Então, vamos lá. O ECAD é uma entidade privada, sem fins lucrativos, né? Ela é administrada por 7 associações, Abramos, Amara, Assim, Sbacen, SICAM, Socimpro e UBC, que compõem a gestão coletiva, né? O ECAD é formado por uma lei. Não. Então, com isso, a lei determina que todo mundo que usa música publicamente tem que pagar e a gestão coletiva cuida de manter essa música viva. Então, a gente gosta de falar que o ECAD é o One Stop Shop. Você faz tudo num lugar só, né? O que a gente faz? A gente arrecada o dinheiro, então, em todos os lugares que usam música, bar, academia, hotel, restaurante. Então, você imagina que a quantidade de clientes é enorme, televisão, rádio, as plataformas de streaming, as plataformas de vídeo. Então, a gente cuida de arrecadar o dinheiro de diferentes formas. A gente precisa fazer a identificação dessa música. Então, 100% das soluções que fazem a identificação automática da música foram criadas pelo ECAD. É aqui onde eu vou gastar mais tempo contando o papel fundamental da inteligência artificial. E depois disso, a gente faz a distribuição para os titulares, que é você pegar esse dinheiro que você arrecadou, conforme a participação do músico, você tem direitos autorais e direitos conexos, ou seja, o compositor e a gravação são direitos diferentes. Então, a gente cuida na distribuição de remunerar
todo o processo da cadeia. E é isso que eu vou estar contando um pouquinho para vocês como funciona. E aí, como é que são essas tecnologias, como é que a gente aplica a inteligência artificial e o que a inteligência artificial generativa vai trazer de movimento, né, de preocupação em cima do direito autoral com todo. Então, quando eu olho para a arrecadação e usuário de música, a arrecadação é como se fosse a área comercial, né? É ali que a gente vai trabalhar para poder receber o dinheiro de quem está usando a música financeiramente. Então, o que acontece aqui? A gente trabalha com tecnologias para poder identificar novos estabelecimentos. Então, o Data Hub é uma das formas de você identificar estabelecimentos que abrem, coisas novas que estão acontecendo na cidade, e no Brasil inteiro. A gente usa soluções de CRM, Salesforce, é uma solução de CRM. A gente tem como se fosse uma força de venda, que são os técnicos de arrecadação. Então, toda a tecnologia em cima do relacionamento, de como que eu meço, como que eu trabalho o contrato, a gente monitora. O ECAD está presente em 21 estados. A gente tem 21 unidades. E onde a gente não tem unidade, a gente tem escritórios de representação. Alô? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Para garantir que a gente tenha uma cobertura nacional. Fora isso, a gente tem uma série de sistemas internos, todos criados internamente. Então, o ECAD tem um time de desenvolvimento grande, interno, que a gente trabalha, seja a cobrança, como é que trabalha com show, como é que trabalha com serviço digital, como é que cuida da inadimplência. Esse é um negócio que tem uma inadimplência muito forte, né? As pessoas o ECAD tem um trabalho de educação muito grande de dizer da importância de você remunerar o músico que compôs a música, que tocou a música. Então, a gente acaba que tem uma inadimplência muito forte. A gente, por ter uma inadimplência forte, a gente tem um sistema robusto jurídico. Então, a gente tem que ter uma solução jurídica para monitorar os processos e administrar os contratos. E, no meio disso tudo, a gente tem um legado, que é o que a gente faz o enquadramento. O que é o enquadramento? Você olha qual é a importância da música naquele estabelecimento, qual é o tamanho da área sonorizada, e, em cima disso, você define quanto que paga, né? Então, você imagina que uma academia não existe sem música. Então, a academia tem o pagamento do ECAD. Então, no evento de academia, o ECAD está lá presente e ali faz todo o relacionamento. E a gente tem também o chatbot, a gente trabalha com o Watson, da IBM, como chatbot. Então, a gente está vinculado com o WhatsApp, e ali, só que a gente não deixa essa inteligência aqui aprender sozinha. Porque você tem que ter o cuidado com a lei, você tem que ter o cuidado com o que a gente faz. Então, a forma como a gente conduz essa inteligência aqui, ela é monitorada pela gente, ela responde às perguntas que a gente faz. E, à medida que a gente verifica que tem perguntas sendo feitas que a gente não sabe responder, que a gente transborda para um WhatsApp, por exemplo, a gente vai enriquecendo a quantidade de resposta. A gente não pode deixar ela aprender sozinha, porque eu tenho que ter certeza da resposta que eu estou dando ali dentro, né? Então, vamos embora falar da identificação de música. Aqui na identificação de música, o que acontece? A gente tem segmentos diferentes, a música está presente em tudo que a gente faz. Então, tem um grupo que a gente chama de uma distribuição direta. Então, esse grupo, que é show, streaming, plataforma, cinema e TV, a gente remunera exatamente aquela música que foi tocada. Porque a gente recebe a informação e a gente consegue fazer uma distribuição direta. Só que tem um grupo muito grande que a gente faz uma remuneração indireta. O que é isso? A gente trabalha com amostras, né? Então, você tem o IBOP, que certifica o tamanho da amostra. Essa amostra ela tem que contemplar o tamanho da população, o poder econômico da região. E aí, com isso, a gente sabe quantos a gente tem que gravar em cada cidade ou quanto a gente tem que coletar para representar a diversidade da música no país. Então, imagina, é impossível gravar todas as festas de carnaval e de fim de ano. É impossível gravar todas as casas de festas. E, por isso, a gente trabalha com amostragem.
E aí, quando a gente distribui, você tem distribuição que é todo mês, show. Distribuiu, mandou o roteiro, recebeu. Você tem distribuições que são semestrais. Essas menores de internet, a gente vai arrecadando e distribui a cada 6 meses. Tem festas que são anuais, uma vez por ano só. E todos os demais a gente distribui a cada 3 meses. 3 meses porque é um processo entre receber a informação, saber quem ela é, receber o dinheiro para, no final, fazer o pagamento. E aí, quais são as soluções que a gente tem, né? A gente tem uma série de soluções de identificação automática, né? Então, a identificação que, eu vou entrar depois no detalhes, a máquina identifica o que está tocando. A gente tem na televisão um misto, a gente identifica, mas é preciso uma intervenção, porque na TV tem umas características específicas do tipo assim, numa novela, tema de personagem é o valor, a abertura da novela é outro valor, o intervalo é outro valor. Então, tem pesos diferentes. Qual é a importância da música naquela novela? Se você for parar para pensar, às vezes você está vendo novela, tem aquela música de fundo tocando baixinho. Aquela música é 12 avos de valor. Agora, quando é o personagem, aquele cara principal, aquela música é um inteiro. Então, acaba que essa segmentação que você interpreta, qual a importância da música naquele momento, ela é feita manual. A gente ainda não evoluiu para automatizar isso. E tem um grupo que a gente ainda faz manual, que aí a gente faz com que tenha amostras menores, mas que são as próximas, que vocês vão ver que já a gente vai começar a automatizar. Mas naquele pedaço que está automático, ali eu tenho em torno de 70% do que é distribuído já está automatizado. O volume, que é manual, é um volume muito menor em quantidade de música, em tamanho de segmento. Então, a identificação é um processo de 3 etapas. A gente precisa captar a informação, a gente identifica ela e a gente gera o que a gente chamou de rol, que nada mais é a lista do que foi executado e a quantidade de vezes que foi executado. E é isso aqui que vai entrar para a distribuição. E aí, como é que é a captação? Eu tanto tenho conteúdos gravados nos mais diversos formatos. Então, a gente grava rádio digital, a gente tem técnico gravando o ambiente. Pegar um Rock in Rio. Rock in Rio, a gente tem, em média, de 10 a 15 técnicos nos diferentes palcos lá, gravando todas as músicas, para a gente poder ter certeza que a gente sabe o que tocou para poder distribuir. Tem um outro grupo de captação, que é através de relatório. Então, eu recebo a planilha da programação da TV, eu recebo os relatórios das plataformas digitais, eu recebo o roteiro de show, o produtor musical tem que mandar para a gente o roteiro de show. Então, a gente também trabalha com dados em textos para poder fazer essa identificação. Quando eu faço a identificação, quando é gravado, né, quando é música capturada gravado, a gente tem uma série de algoritmos que fazem isso. E é aqui que está a grande pedaço de inteligência artificial que eu vou já explicar para vocês. E a gente usa grandes bases de áudio, de dados, para poder fazer essa identificação do que é gravado. Quando eu estou falando do texto, é matching de texto, tem inteligência artificial aqui por dentro também, tem uma série de rotinas que vão fazer o matching entre o metadados do que eu tenho capturado, dos títulos, das obras que eu tenho lá dentro, e o relatório que chega. Só que esse processo, ele tem toda uma rotina de controle, de qualidade e verificação, porque eu não posso ter erro. Eu não posso dizer que é uma música ao invés de ser outra. Aquele papo, você tolera quanto de erro? Aqui é 0. Então, você tem todo um processo de validação e qualidade antes de liberar esse rol para ir para a distribuição. E aí, vamos falar um pouquinho da identificação gravada. Deixa eu vir para cá, que eu acho que eu estou na frente de vocês. Então, o que acontece? A gente tem, quando é rádio, a gente tem um conjunto de algoritmos, porque aqui eu tenho que identificar a música gravada, numa escala muito grande, então eu trabalho com grandes bases de áudio.
vocês terem uma ideia, aqui eu identifico 1 hora de rádio, eu identifico em 2, 3 minutos. Eu preciso trabalhar com uma volumetria grande. Você imagina um Shazam? É um super Shazam multiplicado por 1.280.000. Então, aqui é como eu trabalho o rádio. Quando eu vou para a TV, é um outro conjunto de algoritmo. Eles são parecidos, né? Mas aqui eu preciso trabalhar com fonograma de trilha. Então, fonograma de trilha é áudio muito parecido. É um áudio que tem ruído no fundo. Eu tenho trecho curto, porque a TV paga por segundo. Então, eu cronometro os segundos nessa remuneração. E eu preciso trabalhar com uma base de áudio mais restrita. Então, por causa dessa característica, 1 hora de gravação de TV, eu levo de 7 a 8 minutos para identificar. Eu levo muito mais tempo que o rádio, pela característica do som e pela característica da complexidade. E a novidade da gente, que a gente colocou no ar esse ano, é esse aqui, é um algoritmo para identificação de execução ao vivo. Esse é o mais complexo de todos, vocês vão ver já já. Ele faz a identificação de cover. E o grande desafio desse aqui é que tem muito ruído no fundo. Você imagina o que é isso aqui? Eu tenho um técnico que vai num barzinho e deixa um dispositivo na tomada para gravar aquela banda que está tocando ao vivo. Ou então aquele cara que está tocando violão em algum lugar. Então eu não pego só o violão. Aí eu sei que eu não posso colocar o gravador perto da bateria, porque a bateria atrapalha, e aí fica ruim de ouvir. Então aqui o desafio é o ruído. E você identificar o cara que canta, ele muda o tom, ele muda o ritmo, ele ajusta. E aqui a gente consegue pegar até um saxofone tocando uma música, sem voz, sem canto, e a gente consegue pegar a música também. E a gente consegue fazer isso por conta do tamanho da grande base de áudio, de fingerprint que a gente tem. Então, isso aqui é o que alimenta a identificação automática das gravações. Então, como é que funciona, né? Como é que essa inteligência... São sempre 3 etapas. Primeiro, eu preciso extrair aquela informação, né? Eu preciso escutar aquela música que está sendo tocada. Depois, eu identifico ela. E eu preciso segmentar, porque eu faço uma depois da outra. Imagina, 1 hora em 2 minutos. Então, eu faço essa segmentação para saber que acabou uma, chegou a outra. Acabou uma, chegou a outra. Então, são sempre 3 etapas, né? Quando eu olho para rádio e TV, que eu falei para vocês que eram parecidas, na extração, eu olho o espectro da música, as ondas da música. E é assim que eu extraio o som. É um som gravado, é assim que eu faço a extração. E aí, como é que eu identifico? Eu identifico através do fingerprint. O que é o fingerprint? Quando eu extraio essa música, é como se fosse uma digital, um DNA daquela música. E aí eu comparo essa extração que eu fiz com a minha base de dados. E ali dentro a gente roda um algoritmo de rede neural, que foi um algoritmo treinado pela gente mesmo para poder fazer isso. E aí, depois, a decisão para poder... Acabou uma, começa a outra, acabou uma, começa a outra, são algoritmos de machine learning fazendo esse trabalho aqui. Quando a gente vai na execução ao vivo, deixa eu sair da frente, aqui o buraco é bem mais embaixo, esse aqui a gente levou mais tempo para construir. A gente começou com 2 algoritmos, mas que eles estavam identificando em 2 horas 1 hora de gravação, não funcionava. A gente acabou migrando para um algoritmo de rede neural, que aí tem um conjunto de score, de matching, para poder fazer isso aqui acontecer, né? E eles são treinados, aqui a gente gastou muito tempo treinando, foram mais de 2 milhões de áudios, para poder treinar esse algoritmo para fazer esse tipo de identificação, né? Para poder fazer a extração, a identificação não, a extração. Porque é um cara que está cantando num tom diferente, não é exatamente o mesmo tom do cara original que fez a música. E aí, em cima disso, a gente usa buscas de dados vetoriais para ser rápido nessa identificação. E aqui a gente aprendeu o seguinte, né, rede neural faz o quê? Ele vai diminuindo o erro, até que não tem no erro mais um, e aí ele acha que é o certo. E aí, o que acontece aqui? A gente descobriu que eu preciso estar modernizando a base de áudio. Como eu comentei que eu não posso ter erro, se eu não tenho o áudio na base, ele tende a escolher uma outra música, porque ele quer escolher alguma coisa ao final.
Aí a gente teve que botar um segundo algoritmo para fazer a confirmação, para evitar o falso positivo. Então, tem um segundo algoritmo, e aí é um algoritmo de letra, de música, para poder garantir que eu não tenho erro. E aí, em cima disso, eu tenho todo olhando a programação dinâmica, de novo, dados diferentes que eu usei da extração, eu uso aqui no final para saber que terminou uma música é a outra, terminou uma música é a outra. Então, aqui eu falo que a identificação é o grande conjunto de inovação e modernidade que a gente tem dentro do ECAD. Quando a gente vai para o matching de dados, né, são soluções diferentes. Você imagina que para cada tipo, fonograma é a música gravada, obra é o nome da música que é composta. Aí no streaming eu tenho o capítulo, né, no streaming como é que funciona? Você tem uma série, eu tenho registrado lá os episódios, os capítulos e cada música que tem dentro de episódio e capítulo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma grande plataforma. Eu já estou com fonograma e obra prontos. E aí é isso aqui que vai me permitir aqueles segmentos todos que são manuais. Agora eu vou conseguir automatizar todos eles mais rápido. E aí quando a gente fala de inteligência artificial aqui, a gente usa a NER, que é para poder qualificar os relatórios, né? Ele faz o seguinte, eu olho um texto e eu digo, isso é título, isso é composição, então a gente vai segmentando o relatório. A gente usa o OCR para poder fazer isso rápido. Você imagina que ano passado a gente identificou 2,1 trilhões de música de streaming de digital. Então, eu preciso de um ritmo rápido para poder fazer essas identificações. E a gente também usa muito biblioteca de imagem para poder trabalhar e fazer esse processo rápido. Porque aqui o desafio no streaming é a volumetria, né? É um volume muito grande. Então, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho do tamanho do volume. E aí, o que a gente usa para fazer isso? A gente tem aí quase 5 milhões de áudios originais, 1 milhão de fingerprint, e esse 1 milhão varia, né? Porque a gente precisa atualizar as bases conforme vão atualizando as músicas tocadas. Lembra? Cada gravação eu trabalho com um conjunto de base de áudio diferente. E o ISRC e o ISWC é como se fosse o código de barra único de identificação da música. O ISRC é o que identifica a gravação. Cada gravação feita de qualquer música, ela ganha um ISRC. Então, no matching de dados, isso é super importante. E cada obra ganha um ISWC. E aí isso é importante para saber quem, de fato, é a música. Então, essa é a base de dados que a gente usa para poder identificar. Tem uma ideia do volume de streaming? Esse semestre, só de audiovisual, foram 25 bilhões de execuções, o equivalente a 800 mil salas de cinema ou 319 mil maracanãs lotados para conseguir assistir o que tocou em um semestre de audiovisual. Quando eu olho para a música, são 230 bilhões, é mais do que existe de estrela no planeta. Isso aqui é 6 meses, tá? Mais de 300 CDs compactados. E se uma playlist tivesse começado a tocar no ano 0, agora ela estaria na metade. 6 meses de música do streaming. Então, acaba que o que a gente usa de inteligência aqui, todo o tempo, é acelerar o processo, acelerar o processo. E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente tem uma das maiores bases de dados da América Latina, né? São mais de quase 19 milhões. Isso aqui é do ano passado, já ultrapassou, já chegou nos 20 milhões de obras musicais, mais de 15 milhões de fonogramas, né? E pergunta, pô, você tem obra e não tem fonograma? Às vezes os caras compôs, mas não tem uma gravação ainda. Então, é normal você ter mais obra do que fonograma. 338 mil obras de audiovisual, que aí são filmes, séries. 316 mil titulares foram contemplados ano passado em cima dessa distribuição de direito autoral. E aí, a parte da distribuição é o sistema mais complexo de todos, né? Então, quando você fala de cadastro, eu cadastro obra musical e audiovisual, eu cadastro fonograma, mas cada obra ela tem o autor, a versão, o adaptador, o arranjador,
o editor, o subeditor, o administrador. Então, e cada fonograma tem um intérprete, o músico executante e o produtor fonográfico. O Brasil foi o primeiro país a remunerar o músico executante. A gente remunera o músico executante desde 2011, mais ou menos. Pra você ter uma ideia, a França começou a remunerar o músico executante tem 2 anos. Porque a ideia era que o músico executante, ele ganha quando a gravadora contratava ele para fazer o fonograma. O Brasil foi o primeiro lugar que começou a remunerar esse músico pelo fato da música estar sendo exibida. Então, a gente tem um cadastro enorme para fazer isso. É um cadastro que ele é acessado pelas associações, as associações acessam o sistema o tempo todo. E aí, aqueles códigos que eu estava falando com você, a CISAC é uma entidade mundial de autores, e aí não é só de música, é de teatro, é de tudo. Então, cada um daqueles titulares tem um IPI, que é um código único dele, e cada obra tem um ISWC. E a gente é conectado por API com essa central da CISAC, porque cada música criada aqui precisa ganhar esse número. Cada estrangeiro que tem lá dentro vem para cá e vem com esse número também. Fora isso, cada fonograma tem que ter um ISRC, como eu falei. Então, aqui, nesse caso, o ECAD é que gerencia esse número, a ProMúsica é a representante do IFPI, é a instituição internacional que comanda isso. Então, o controle dessa numeração é atribuído pelo IFPI, qual é o radical do Brasil, e a gente controla essa numeração de fonograma aqui também. A gente ainda fala com a SCAP, que aí é a Associação Internacional de, que eles chamam performers, que é, na verdade, o intérprete e o músico executante. Produtor fonográfico é uma prerrogação do Brasil, é da lei brasileira, então, lá fora, o produtor fonográfico não necessariamente recebe esse direito autoral. Aqui no Brasil, ele é o dono, ele que comanda esse fonograma. E todos esses dados estão disponíveis, né, para acesso do público, de maneira geral. A gente tem um site, que é o ECADNet. Se você entra nesse site, você se cadastra lá, você digita lá, Garota de Ipanema, sei lá. Aí você vai ver quantas gravações tem de Garota de Ipanema, quem é o autor, e qualquer música que vocês tenham curiosidade, esse banco vai estar mostrando, isso é público, é de domínio público, você tem direito de saber quem é o dono de que música que está tocando. Então, ele tem toda a interação com as associações, ele tem com as instituições internacionais, ele precisa receber o que foi identificado de música, ele precisa receber o que foi arrecadado de música, para poder dar para esse titular aqui no final, né? Então, é uma máquina grande, movimentando isso, e ela é composta num bloco, né? Nesse bloco, a gente tem o cadastro, com todas as interações. A gente tem o processamento em si, que ele é um processamento longo, é uma etapa complexa. Você imagina que cada segmento, você vai pegar hoje, o processamento mais complexo de todos é a do Globoplay, da Globo, porque ele tem um misto de internacional, nacional, regras diferentes, série, novela, uma multiplicidade enorme. Ele remunera o autoral, ele remunera o conexo. Então, cada um desses aqui é grande. E no Brasil tem uma característica que, se eu não identifiquei a música, eu guardo por 5, 6 anos, para que alguém venha a reclamar ou identificar depois. Normalmente, nos outros países afora, identificou, paga, não identificou, não paga. Direito de remuneração é assim. Aqui no Brasil, a gente guarda isso por 5 anos. Deu 5 anos, não identificou a música, a gente pega aquele dinheiro e redistribui para o mesmo segmento. Naquele período. Então, o que eu faço? Quando dá janeiro do 6º ano, o que não foi identificado, aí eu vi o que eu identifiquei nos últimos 6 anos, pego o dinheiro e redistribuo para aquelas músicas que tocaram nos últimos 6 anos. Eu tenho atendimento, eu tenho toda uma parte de compliance, proteção e regularidade, né? Olha, o que a gente mais tem lá dentro é duplicidade. O cara, porque na lei brasileira, qualquer um vai lá e se registra. Então, o cara vai lá e bota, eu fiz uma música Garota de Ipanema. Não, meu amigo, você não fez Garota de Ipanema, tem um nome, está aqui, tem obra homônima, então tem todo um controle de regularidade para ter certeza que a gente remunera certinho. Quando a gente identifica, né, uma característica diferente do Shazam, quando você está ouvindo a música, você só quer saber qual é a música.
A gente quer saber qual é a música, mas eu tenho que ter certeza de qual é a gravação, qual é o músico, qual é o produtor, quem é o editor. Então, a gente vai num nível mais detalhado de informação para ter certeza que a gente remunera todo mundo da cadeia. E aí, como é que fica esse negócio com a IA generativa, né? Vocês veem que a gente já usa a inteligência artificial há muito tempo, né? O programa, por exemplo, de TV e rádio, ele está fazendo 10 anos de existência. Ele vem evoluindo, né? Ele nasceu há 10 anos atrás, o rádio já evoluiu tanto que hoje não tem nenhuma interação humana na identificação de rádio e a gente identifica 95% automaticamente na primeira rodada. Mas é porque inteligência artificial é algo que você vai evoluindo o tempo inteiro, não nunca. A de execução ao vivo, ela é a mais nova, ele é o nosso bebê, ele ainda está aprendendo, ele ainda está crescendo, então ele é a menina dos olhos de agora. Mas isso aqui, o que acontece? Na música, você tem o uso há muito tempo. Então, por exemplo, vocês forem querer ver de curiosidade, existe uma inteligência artificial que é compositora, é a Eva. E aí ela já compôs trilha sonora para Hollywood, de um filme desse moderno. Ela é reconhecida como um titular e é registrada pela SACEM, que é a associação na França. Então, você tem sistemas de inteligência artificial específicos que ajudam músicos no bloqueio de criação. E aí você usa essa inteligência artificial para poder ajudar a fazer criação. Então, não é novidade. Qual é a diferença e a briga com a IA generativa é o seguinte. O que acontece? Na escola americana, né, é a diferença do Brasil para os Estados Unidos. O Brasil segue a escola francesa de música, que trabalha o direito do autor. A escola americana trabalha o direito do copyright, é o da obra. Então, o que os Estados Unidos decidiu? Como é que funciona lá? Uma obra lá, para receber direito autoral, ela tem que ser registrada. Então, lá foi decidido que eles não aceitam registro. Alô? Eles não aceitam registro de música composta por IA generativa. Então, essa lei foi divulgada no início desse ano, é uma lei recente, lá não funciona, você não pode registrar. Só que no Brasil, o que você quer proteger é o autor. Aí toda a discussão que tem no Brasil é em torno da proteção do direito da criação humana. E aí é uma discussão que você tem o Fórum Mundial de Propriedade Intelectual discutindo esse assunto, né? Você tem a lei europeia que saiu sobre inteligência artificial, tem uma lei tramitando um projeto de lei no Brasil que está baseado no projeto europeu. O Brasil segue muito mais a linha europeia do que a americana, quando você está falando de direito autoral. Então, a gente não sabe como que vai ser essa criação ou não, mas o que sabe é que vai ter discussão, como já tem com o ChatGPT, eu estou usando a informação do outro para criar ou não, essa discussão está acontecendo aqui. Então, para o nosso negócio, além dessa história de ganhar produtividade, ele afeta o miolo do negócio. Então, a gente vai ter que ter mecanismos e acompanhar o que foi decidido. E o que acontece? Tem um monte de barreira para você evitar essa remuneração errada. Quando começou esses vídeos, esses deepfakes, esses vídeos esquisitos, era tudo de canal vindo perguntar, olha, vocês vão pagar errado? Como é que vocês vão pagar isso, né? O começo do processo, ele começa lá na plataforma, porque a primeira barreira para evitar rompimento de direito autoral é você tirar do ar o que está tocando. Então, é o editor que vai lá, é o que eles chamam de claim, faz uma reclamação e derruba isso daí, porque eu não autorizei a usar a minha música aí. Então, primeiro derruba, né? E aí, o que acontece? Mesmo que uma música, para vir para a gente, ela tem que ter tocado mais que 30 segundos, tem uma regra, menos que 30 segundos não conta. Então, aquilo que você entra e vai zapeando de um lado para o outro, isso não vem. 30 segundos não é muito, mas tem que tocar 30. Então, mesmo que tenha sido capturado, ele vem num relatório de uso para a gente. Então, você imagina que esse relatório tem milhares de execuções ali dentro. E a gente tem uma linha de corte. Para conseguir pagar, como é que funciona isso? Você tem um contrato com uma plataforma, ganha, sei lá, 10 milhões, a plataforma paga. Aí ele me manda a lista de execução. Eu faço uma conta simples. Tem tantas execuções, eu divido pelo dinheiro recebido.
e tem que dar pelo menos, uma obra tem que ter pelo menos R$1. Então, você sendo eficiente na retirada do ar, essa obra não é nem monetizável. Por que R$1? A primeira vez que a gente rodou uma plataforma de streaming, chegou a 9 casas decimais. Eu não transformo em dinheiro 9 casas decimais. Então, o mundo inteiro estabeleceu uma linha de corte. A nossa linha de corte é bem baixa, R$1 é bem pouquinho. Você imagina que uma música tiver 5 compositores, R$1 é 20 centavos para cada um. Né? O ponto do digital ele é muito baixo. Mas, então, não tem risco da gente pagar alguma criação dessas que viram ruído gigante, mas não tem risco da gente pagar isso. Né? Porque a gente só trabalha com áudio e a gente é o final da cadeia. E eu falo muito tranquilo que a gente não paga errado, porque ela só vai ter direito se eu identificar no meu banco de dados. Então, para um áudio entrar no meu banco, ele tem um processo. Eu recebo das gravadoras todas, recebo de todo mundo. Aí eu tenho um score que eu faço, porque ele tem que me mandar o áudio e quem é o dono da obra. Aí eu faço um score. Se não atingir o score acima de 95, aquele áudio para. Eu extraio a fingerprint e ele fica ali parado. Quando eu estou fazendo a identificação de uma gravação, se tem um áudio que eu não tenho, eu vou lá nessa base que está estacionada. Se eu acho parecido, eu pego isso, dou para uma pessoa que vai manualmente escutar as 2 músicas e vai dizer, esse áudio é esse áudio. Aí esse áudio entra para o meu banco. Então, eu tenho todo um cuidado para não botar para dentro um áudio que não seja totalmente validado. E aí, o que acontece? Junto da gestão coletiva, a gente segue o direito do autor. Então, essa discussão que não terminou e não vai terminar nem tão cedo, quem alimenta ou não uma base de dados, ela vai valer para a gente também. E o que vai acontecer é que a gente vai ter que se adaptar e ajustar o processo. Acredito eu que principalmente vai ser no cadastro a história. Então, a gente já criou uma série de barreiras para fazer entrar esses áudios. Provavelmente, o que a gente vai ter que evoluir é que no cadastro a gente vai ter que ter maneiras. E aí a gente vai fazer o quê? O que a lei mandar. Né? Então, a gente monitora a lei, a gente monitora o que está acontecendo e a gente vai cumprir o que for previamente estabelecido. Então, uma das preocupações com a IA generativa é que ela tornou muito fácil criar para qualquer pessoa. Então, um exemplo. Hoje, uma pessoa tem registrado em nome dele 50 músicas. Ela não pode, em um mês, saltar para 5.000 músicas. Né? Então, assim, se ela fizer isso, você vai parar e você vai ter que fazer uma investigação. Não quer dizer que ela não pode, é muito relativo, mas provavelmente a gente vai ter que estar criando mais mecanismos para poder validar e verificar. E são as associações, quando um titular vai numa associação cadastrar uma música, tem uma série de documentos que tem que ser apresentados para você dizer, essa música é sua ou não. Então, provavelmente, a gente vai estar trabalhando com alertas, e no que for receber um volume acima do normal, você vai ter que parar, reverificar, entender como aquilo foi criado, entender como aquilo funciona. Então, as pessoas falam muito, mas no detalhe, eu acho que é interessante. A IA generativa trouxe uma facilidade de acesso, faz um ruído grande. A gente tem muito a ganhar, né, onde a gente aposta essas soluções de identificação automática. A gente está migrando, hoje é tudo local no ECAD, a gente está migrando para a nuvem pública, porque a gente acredita, sim, que a gente vai ter muito ganho de desenvolvimento com o potencial da IA generativa numa nuvem protegida, não a pública. Então, a gente está subindo as ferramentas de identificação, a gente acredita que eu vou ganhar timing e velocidade nessa identificação, então, sim, tem muita coisa boa para trazer para a gente ali, mas, por outro lado, no negócio, a gente vai acender uma flagzinha para prestar atenção do que vai acontecer, porque, no final, eu não posso remunerar quem não for o efetivo criador da obra. A questão é essa, para a gente remunera quem, de fato, criou, quem foi a pessoa que fez a obra. Então, a gente vai ganhar. Eu estava conversando com a Betsy antes, a gente está migrando essas soluções, a gente acha que vai ganhar mais escala para
fazer mais rápido e ampliar todos aqueles segmentos, mais a gente vai ficar plugado em outros tipos de dispositivos para garantir que não tem violação do direito de autor. Tá bom? Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Aqui é o meu LinkedIn, se alguém tiver dúvida, depois quiser perguntar. E eu deixei aqui no final, esse é um e-book bem legal, que tem todo o detalhe de como é feito a identificação, quais são os segmentos e tal, se alguém quiser depois pegar. É isso aqui, tá bom? Genial, por favor, palmas para a nossa palestrante, Valéria Pessoa. Vocês acharam que ouvir música era tão simples assim? Muita coisa, né, por trás, muita coisa. E aproveitando agora, nós temos a oportunidade de ouvir um pouco mais e esclarecer dúvidas que vocês possam ter. Vamos abrir para as perguntas? Quem é que quer começar com a primeira pergunta? Vamos lá. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Camila. Você falou agora sobre os direitos autorais, que ele é regional, que vocês estão passando essa proteção para ter uma nuvem pública mais interligada, é isso? Na verdade, assim, aquelas soluções de identificação que eu botei, elas estão rodando em servidores dentro do ECAD e o desenvolvimento é todo nosso, na mão. O que a gente sabe? Com a IA generativa, né, você pega as nuvens, todas essas nuvens, elas começam a disponibilizar o que é a linguagem do chat GPT, né? Se você vai pegar a linguagem nova, a 4.5, você consegue ter ganhos de produtividade na velocidade do desenvolvimento. Só que não dá para a gente fazer isso numa nuvem pública aberta, né? Tem o combinado. Desenvolvedor, você não vai subir seu código no chat GPT para perguntar nada. Então, se eu tenho alguma dúvida de identificação, eu estou travado em algum ponto que eu não sei como endereçar, a ideia é que, migrando para a nuvem com isso, construindo a nossa estrutura de nuvem, a gente vai poder usar esse tipo de tecnologia. Porque qual é o desafio quando você olha para o que tem na IA generativa? É muito caro. A estrutura de processamento por trás é muito poderosa. Então, para eu replicar essa estrutura de processamento internamente, isso é financeiramente muito caro. Então, a ideia de levar isso para a nuvem privada, né, para um provedor desse, é que você consegue essa capacidade de processamento a um custo que vai ser muito mais acessível do que se eu fizer dentro de casa. Esse que eu estava botando de cover, a primeira versão de algoritmo que a gente fez, ela não rodava numa CPU, ela precisava de uma GPU. Então, uma das coisas que fez demorar é que um computador, um servidor normal não funcionaria. Aquela de rádio que eu mostrei, são 102 servidores rodando para fazer aquela identificação de 1 hora em 2 minutos. Então, a ideia da gente subir para a nuvem é que a gente vai ganhar. Eu tenho mais de 100 máquinas virtuais só para identificar rádio, nessa velocidade que eu preciso. Então, a ideia de subir para a nuvem é poder exatamente ganhar escala, ganhar tamanho, para conseguir aumentar o volume. Porque o que você quer no final é aumentar o tamanho daquela amostra. Então, hoje, um dos limitantes do tamanho da amostra é a tecnologia e a capacidade de processamento. Quanto mais automático eu for, quanto mais poder de processamento eu tiver, maior vai ser essa amostragem. Então, a meta que a gente tem, por exemplo, em rádio, é chegar no que a gente chama de distribuição direta viável, que seria o quê? A gente tem, em média, 4.000 rádios pelo Brasil, 4.600, mais ou menos. As adimplentes, a gente só paga quem é rádio adimplente. Adimplente vão estar na casa de uns 3.000. Imagina se eu pudesse pegar toda a programação de todas as rádios, de todos os dias, identificar e remunerar diretamente. É ali que a gente quer chegar. Mas, para eu chegar ali, eu preciso de poder de processamento também. Hoje, eu recebo a programação das rádios, né? Eu gravo rádio também. Hoje, a minha distribuição é uma combinação entre o que eu gravo e o que eu recebo de programação. Mas, hoje, eu não consigo, é humanamente impossível, quer dizer, não é que eu não tenho máquina
para poder armazenar 100% e distribuir 100%. Então, a ideia de ir para a nuvem é exatamente ganhar essa escala. Muito bom. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Oi, Valéria, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que assim, no ambiente de TV, rádio, é muito mais controlado para vocês, né? Como é que funciona na internet, com tantos criadores de conteúdo usando música e são pessoas físicas, assim? Como é que vocês identificam e têm esse controle do que está sendo usado ali nesses vídeos curtos ou... Então, a gente tem contrato com todas as plataformas. TikTok. A gente tem contrato com o TikTok e a gente recebe o relatório de uso do TikTok. A gente fala dos grandes, mas o Brasil tem muita plataforma pequena. Então, naquele time da arrecadação, que eu te falei que é o time comercial, eles têm soluções específicas, plugando e vasculhando tudo o que tem de plataforma de música. Hoje, a gente tem contrato com mais de 36 plataformas de música, de todos os tamanhos, de um Spotify, que é o maior de todos, até a gente tem um do Nordeste, que só toca música de forró. E aí é uma pequenininha, que é um valor pequenininho por mês, mas está lá, ele manda relatório também. Aí o que acontece? Naqueles segmentos tem um internet demais. Então, tem um outro grupo que aí ele não consegue funcionar direto, porque eu não tenho relatório de uso. E aí, o que a gente faz? A gente coleta e redivide essa amostra com a plataforma mais similar possível com o tipo de música dele. É o que a gente fala da distribuição por similaridade. Porque porque existe isso, né? As plataformas, de maneira geral, têm um pouco do seu estilo. Então, a gente sempre tenta ter um contrato e ter um relatório fidedigno. Muitas das plataformas não têm relatório. Isso é uma coisa bem interessante. Às vezes, você vai fazer um contrato, ele vai pagar um contrato de 2 anos atrás, porque a gente descobriu ele já estava no ar há 2 anos. Então, quando eu sento para negociar, eu falei, amiguinho, você vai pagar de 2 anos para cá, eu preciso do relatório, ele não tem um relatório, a gente vê qual é o tipo de música, aí eu olho um relatório que tem o estilo de música similar, e aí eu faço a distribuição por ali. Mas a ideia é que a gente tem uma equipe que está indo atrás de cada um. E o digital não é tão difícil porque é pela internet. Então, aí você tem mecanismos de busca, de captação do que está na internet. Muito mais difícil para a gente hoje é pegar todas as festas, de todos os casamentos, de todos os eventos que acontecem por aí. Isso é bem mais difícil. Você tem outros mecanismos fazendo isso, captando o que tem de show, o que tem de evento. Mas o Brasil tem 5.000 municípios, eu não tenho pessoas em 5.000 municípios. Então, a internet, para a gente, é até o menos pior, digamos assim, para poder capturar a informação. Genial, gente. Com todo esse conhecimento, por favor, palmas para ela, nossa aniversariante do dia. E com isso a gente encerra a nossa primeira palestra do dia aqui do nosso Elas na Tecnologia. Obrigada pela presença, pessoal.